sulfonilureias são substâncias secretagogas, ou seja, elas estimulam a liberação de insulina pelo pâncreas. Nós temos como exemplo a glibenclamida, a glimepirida, a glicazida, né? São agentes dessa classe de substâncias. Aqui nós temos então uma célula beta-pancreática e nós vamos verificar aqui como se dá a liberação de insulina. Veja bem, mesmo na ausência do medicamento, tá? Na ausência da sulfonilureia, o que acontece? Quando a glicose entra em contato com essa célula, ela vai então estimular o metabolismo, ocorrendo a produção de ATP, e o ATP então ele vai levar ao bloqueio dos canais de potássio ATP sensíveis. Com este bloqueio, há um potencial de membrana e isso leva à abertura dos canais de cálcio voltagem independentes. Abrindo os canais de cálcio voltagem independentes, vai haver o quê? A liberação dos grânulos que armazenam insulina. Então, ocorre aqui uma degranulação, né, da insulina que vai ser liberada na corrente sanguínea. Isso numa situação normal. Quando o indivíduo ele utiliza, por exemplo, a glibenclamida ou a glicazida, esses fármacos bloqueiam diretamente os canais de potássio ATP sensíveis, tá? Então, o fármaco vem aqui, bloqueia o canal, isso gera um potencial de membrana, tá? Esse potencial de membrana leva à abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem, que estimula, né, o influxo de cálcio, o aumento do cálcio dentro da célula, estimula a liberação da insulina. Então, a glibenclamida, a glicazida, elas têm essa função, né, de estimular, de forçar o pâncreas a liberar insulina. Ademais, elas agem também, né, sobre a somatostatina, levando a uma inibição do glucagon. Né? O glucagon é o hormônio que tem o efeito contrário ao da insulina. Ele aumenta o nível glicêmico. Então, parece que as sulfonilureias, elas também vão ter uma ação, né, inibitória sobre o glucagon, tá? Ação esta através da somatostatina. Bom, aqui nós temos então uma tabela com os principais agentes. Lembrando que a clorpropamida ela não é usada mais, ela tinha um tempo de meia-vida muito longo e isso gerava muita hipoglicemia, né? Então, ela não é usada mais. Até mesmo a glibenclamida, ela já não é mais tão utilizada, certo? E nós temos, então, aqui a glipizida, a glicazida e a glimepirida. Veja bem, são ótimos agentes, porque eles têm uma capacidade de redução da hemoglobina glicada de 1,5% a 2%, tá? E uma média, né, uma redução média na glicemia de jejum de 60 a 70 miligramas por decilitro, tá? Qual é a contraindicação das sulfonilureias? Na gravidez, na insuficiência renal ou hepática, tá? Tanto que nessas condições aqui, que nós acabamos de falar, o medicamento mais indicado é a insulina, ok?
Bom, e quais são os efeitos colaterais? O risco de hipoglicemia e o ganho de peso. Então, veja bem, em relação à hipoglicemia, né, esses medicamentos, eles têm que ser utilizados após a refeição. Quando você coloca, por exemplo, uma glicazida pela manhã, né, de manhã, você tem que explicar para o paciente que ele tem que tomar café da manhã. Às vezes, o que ele faz? Ele toma glicazida em casa, sai para o trabalho, né, e fala assim, eu vou tomar café no meu trabalho. Quando eu chegar lá, eu tomo café. Só que, se o trajeto for muito longo, o que vai acontecer? Ele vai ter uma hipoglicemia, tá? Então, o grande problema dessas substâncias, né, o principal problema é a hipoglicemia, ok? Quando falamos das metiglinidas, né, elas têm o mesmo mecanismo de ação das sulfonilureias, com uma diferença. Teoricamente, elas não causam hipoglicemia. Porque se a glicemia não estiver alta, se não houver uma hiperglicemia, eles não atuam, tá? Nós temos aqui como exemplo a repaglinida. Então, o mecanismo de ação é exatamente o mesmo, tá? Exatamente o mesmo das sulfonilureias. Não tem diferença nenhuma no mecanismo de ação. Bom, então eu não vou repetir o mecanismo de ação, né? Porque é o mesmo. A diferença é que a repaglinida ela só vai agir se houver uma hiperglicemia, né? Se a glicemia estiver elevada. Bom, qual a capacidade de ação dela? É menor quando comparada com as sulfonilureias, né? Ela vai diminuir entre 1 e 1,5% a hemoglobina glicada e ela tem uma redução aí na glicemia de jejum em torno de 20 a 30 miligramas por decilitro, tá? Os efeitos colaterais, né? Hipoglicemia. Ué, Luciene, mas você acabou de falar que não dá hipoglicemia. Gente, nada é absoluto, né? Nós não estamos aqui falando de matemática. 2 e 2 são 4. Não. A princípio, não há hipoglicemia, né? Mas é um dos efeitos colaterais que pode ocorrer. Tem também o ganho ponderal discreto, tá? Mas ela tem efeitos benéficos, ou seja, ela vai reduzir o espessamento médio intimal carotídeo. Bom, e as biguanidas? As biguanidas são, na verdade, nós temos um único representante, que é a metformina, né? A metformina, então, aqui, né, mais conhecida como glifage, glucoformin, ela tem essas ações. O que a metformina faz, gente? A metformina, ela não causa hipoglicemia. Ela não interfere com insulina. A metformina não interfere com insulina. A metformina, ela diminui a produção hepática de glicose. Ela aumenta a captação da glicose pelo músculo. Ela aumenta a atividade dos transportadores de glicose, né? Que vão colocar a glicose para dentro da célula. Então, melhora a atividade desses transportadores. Ela aumenta a utilização da glicose pelas vísceras, tá? Em nível visceral. Ela diminui a absorção da glicose no meu intestino. E ela aumenta a atividade dos receptores. Então, a metformina, veja bem nesse slide, ela só atua em relação à glicose. Ela não interfere em nada com a insulina. Tá ok? Bom,
metformina, né, ela tem uma excelente capacidade de ação, ela diminui de 60 a 70 miligramas por decilitro, né, glicemia de jejum, ela diminui HbA1c em torno de 1,5% a 2%. As contraindicações dela são praticamente as mesmas das sulfonilureias, né, na gravidez, na insuficiência hepática, na insuficiência renal e também aqui na insuficiência pulmonar e na acidose, quando ela está grave. Os efeitos colaterais são o desconforto abdominal, né, principalmente a diarreia, o que pode ser amenizado usando a formulação XR, porque a formulação XR ela tem uma liberação controlada, né? Uma liberação mais lenta. Então, vai diminuir esse desconforto gastrointestinal. Uma pergunta que me fazem muito é o seguinte, Luciene, eu tomei a metformina XR, tá? E depois de um tempo eu fui no banheiro, fui evacuar e eu vi que saiu o comprimido inteiro nas minhas fezes. É normal isso? Veja bem, o que sai ali nas fezes é um invólucro. Ele vai sair mesmo, tá? Mas o fármaco foi absorvido. Então, dá a impressão, né, para o paciente que ele expeliu o comprimido intacto, mas não é, tá? Então, tranquilize o paciente em relação a isso. Um outro aspecto também, que já me perguntaram, é o seguinte, se o medicamento é XR, por que o médico manda tomar de manhã e à noite? Ou ele manda tomar no almoço e à noite? Não poderia tomar tudo de uma vez? Tudo junto? Né? Porque ele é de liberação prolongada, liberação controlada. Então, não poderia tomar tudo junto? Sim, mas acontece, né? Imagina, se você está tomando aí um comprimido XR que tenha mais que 500 miligramas, né? Porque o comprimido de 500 miligramas já é grande. Então, imagine que o comprimido ele tem mais de 500 miligramas. É complicado, né, para o paciente deglutir tudo isso. Então, se ele vai tomar 2 comprimidos ou 3 comprimidos, é bastante complicado, a adesão, né? Fica complicado ele fazer o uso tudo de uma vez. Sem contar que muitas vezes essa metformina, na formulação XR, ela vem associada a algum outro fármaco, alguma outra substância. E essa outra substância precisaria ser utilizada a cada 12 horas ou a cada 8 horas. Então, a metformina, muitas vezes, ela não está sozinha, né, nessa preparação. Mas, teoricamente, poderia, né, se tomar a metformina toda, né, no mesmo horário. Foi prescrito um comprimido XR de 500 miligramas no almoço e um à noite. Poderia tomar tudo à noite ou tudo no almoço? Teoricamente, sim. Tá? Agora, quais são os outros benefícios da metformina? A diminuição de eventos cardiovasculares, prevenção do diabetes mellitus tipo 2, então aqui fazendo uma alusão ao indivíduo pré-diabético, né? Porque quando ele está pré-diabético, a metformina, ela é o medicamento de escolha, tá? E ela melhora o perfil lipídico e ela reduz o peso. Então, ela auxilia na perda de peso também do paciente.
Nós temos aqui uma outra substância, que é a carbose, né? A carbose, ela é um inibidor da alfa-glicosidase, tá? Quem que é a alfa-glicosidase? É a enzima que quebra, né? Que degrada o carboidrato no nosso intestino. E degradando o carboidrato no meu intestino, em o quê? Em unidades menores, em açúcares menores, para que possa ser absorvido. Então, essa alfa-glicosidase tem essa função, né? De degradar o carboidrato, para que ele possa ser absorvido. Só que quando eu uso a carbose, o que acontece? A carbose inibe essa enzima. Portanto, parte do meu carboidrato não vai ser absorvido, né? Não vai ter absorção. Agora, tem um pequeno problema. Como esse carboidrato não é absorvido, ele fica ali no intestino e ele é fermentado pelas bactérias da nossa flora normal. Então, eu posso ter distensão abdominal e flatulência, o que vai incomodar bastante, tá? Aqui, então, o nome comercial, né, é o Glucobay ou Glucobay. A carbose, ela tem uma ação discreta na glicemia de jejum e também na redução da hemoglobina glicada. Ela é contraindicada na gravidez e ela tem como efeitos colaterais, né, o meteorismo, que é uma diarreia com fezes explosivas, seria essa a definição, flatulência, né, e aquele desconforto abdominal que nós falamos. Agora, ela tem outros efeitos benéficos também, que é a diminuição de eventos cardiovasculares, né? Diminui o risco cardiovascular, previne o diabetes mellitus tipo 2, então ela também pode ser usada no pré-diabético, né? No indivíduo pré-diabético. Ela reduz o espessamento médio intimal carotídeo e melhora o perfil lipídico do indivíduo, tá? As tiazolidinedionas, né? Nós temos aqui como representante a pioglitazona, que é o Actus. A pioglitazona, o que ela faz? Ela aumenta a captação da glicose, aumentando a expressão do GLUT4. Quem que é o GLUT4? São os transportadores de glicose, tá? Então, para a glicose entrar na célula, ela precisa de um transportador. Esse transportador é o GLUT4, tá? Então, aqui é a célula, né, sem a pioglitazona, e de cá a célula já respondendo a pioglitazona. Ou seja, a pioglitazona, ela age a nível intracelular, né? Ela vai agir no núcleo da célula, fazendo com que haja a produção de mais transportadores, e esses transportadores vão então colocar a glicose para dentro das células. Ok? Ela tem uma ação razoável, né, sobre a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Ela é contraindicada na insuficiência cardíaca, né, classe 3 e 4, e também na insuficiência hepática e na gravidez. Pode ocasionar edema, né, porque ela pode promover retenção hídrica, ela pode ocasionar anemia, ganho ponderal, ganho de peso e insuficiência cardíaca e fraturas.
né? Até por isso ela é contraindicada na insuficiência cardíaca, porque ela sozinha pode causar uma insuficiência cardíaca, tá? Ela tem outros efeitos. Ela pode ser usada como preventivo do diabetes mellitus tipo 2, então no indivíduo, né, que é pré-diabético. Reduz o espessamento médio intimal carotídeo, melhora o perfil lipídico, reduz a gordura hepática. Bom, e aí agora então nós chegamos nos agentes mais novos, né, mais recentes. Nós temos aqui as gliptinas, que na verdade são os fármacos que inibem a DPP-4. Bom, temos aqui como representante, né, o Januvia, que é a sitagliptina, o Galvus, né, que é a vildagliptina, tá? E aqui vocês podem ver como é a ação, tá, dessa enzima DPP-4. O que ela faz e qual a importância, né, da inativação dessa enzima. Então, veja bem, quando eu faço ingestão de um alimento misto, eu faço ingestão de um carboidrato, tá? Vai ocorrer uma maior liberação de GLP-1, tá? Esse GLP-1, ele é liberado no meu intestino. Bom, e o GLP-1, ele tem ações onde? Ele tem ações agudas, fazendo com que haja o aumento da secreção de insulina, induzido pela glicose, e que haja uma diminuição, né, da secreção do glucagon, e também retarda o esvaziamento gástrico e melhora a distribuição da glicose. Essas são ações agudas do GLP-1. Bom, a longo prazo, né, ações de longa duração do GLP-1, nós temos o aumento da biossíntese de insulina e uma diferenciação das células beta-pancreáticas. Então, ele promove, né, essa diferenciação das células. Só que veja bem, o GLP-1 ele tem um tempo de meia-vida extremamente curto, de 1 a 2 minutos. Por isso que os farmacologistas sintetizaram, então, os inibidores da DPP-4. Por quê? Esses fármacos inibem a enzima e fazem com que o GLP-1 fique mais tempo agindo, certo? E aí eu vou ter todas essas ações aqui do GLP-1, né, mais intensificadas. Todos nós já temos essas ações, né? O GLP-1, ele é liberado toda vez que eu faço ingestão de um carboidrato. Mas, quando eu uso a sitagliptina, a vildagliptina, né? Quando eu uso um medicamento desses que inibe a enzima, ele vai agir por mais tempo e ele vai trazer benefícios para o paciente com diabetes mellitus do tipo 2, tá? Então, ele tem uma capacidade até pequena de ação na glicemia de jejum e na hemoglobina glicada, tá? Ele é contraindicado na hipersensibilidade aos componentes da fórmula e ele pode causar faringite, infecção urinária, náusea, cefaleia. São os efeitos mais comuns. Agora, veja bem, quais os outros benefícios? Há um aumento da massa de células beta em animais.
E espera-se esse efeito também em humanos. Há uma boa segurança e tolerabilidade, tá? E tem um efeito neutro no peso corporal. Então, ele tem, na verdade, você usar, né, um Galvus, uma Januvia, não é tanto pela capacidade que ele tem, né, do controle glicêmico, e sim devido aos outros efeitos benéficos, tá? Que ele vai oferecer ao paciente. E nós temos as glifosinas, né? Dapaglifosina, empaglifosina, que são inibidores da SGLT2. Então vamos entender aqui, né? Essa figura ela explica bem. O que acontece? Quando eu tenho uma hiperglicemia, né? Quando o sangue passa pelos rins, esse sangue, né? A tendência é o quê? A tendência é o meu organismo tentar eliminar a glicose na urina, porque a minha glicemia está elevada. Porém, existe aqui um processo de reabsorção. Então, uma parte vai ser eliminado na urina, claro, mas existe a reabsorção. Quem faz essa reabsorção, tá? É o transportador chamado SGLT2. É uma proteína, né, que recebe esse nome, SGLT2. E aí, os pesquisadores, então, resolveram produzir um fármaco que iniba essa proteína. E aí surgiu a empaglifosina, a dapaglifosina, tá? A canaglifosina, que são substâncias que vão inibir esse SGLT2 e, ao invés da glicose ser reabsorvida, ela vai ser maior excretada, né? Mais excretada na urina. Então, o indivíduo, ele vai eliminar mais glicose pela urina, tá? Isso é normal. Então, você tem que explicar para o paciente que ele vai fazer mais xixi. Por quê? Porque o medicamento age dessa forma. É para que ele possa eliminar a glicose na urina, tá? Só que tem um problema, né? Há um maior risco de infecção urinária. Por quê? Porque o açúcar, ele é meio de cultura. Então, se eu estou eliminando mais glicose pela urina, né, aumenta o risco de infecção urinária. Inclusive, se o indivíduo ele fica segurando muito tempo para ir ao banheiro, né, o risco é maior. Ah, não, eu não vou no banheiro agora não. Deixa eu segurar, eu vou daqui a pouco. Isso vai ser muito prejudicial, porque ele tem ali, né, glicose. E glicose é meio de cultura para o desenvolvimento de bactérias. Então, ele está mais sujeito a infecções, tá, urinárias. Mas também, né, não só urinárias, mas também geniturinárias. Então, olha aqui, as glifosinas, né, diminuem aí mais ou menos 30 miligramas por decilitro na glicemia de jejum, reduzem a glicada em torno de 0,5% a 1%, são contraindicadas, tá, em pacientes com disfunção renal moderada a grave, e como eu falei, tem como efeitos colaterais, né, infecção genital, infecção urinária e a poliúria, né? O fazer muito xixi. Como outros benefícios, nós temos a perda de peso e a redução da pressão arterial sistólica, tá?
Eu não coloquei aqui, eu esqueci, desculpa, mas exemplos, né, de medicamentos que contêm essas substâncias. Nós temos o Forxiga, tá? Nós temos aí o Xigdu, né? O Xigdu, na verdade, é uma glifosina associado com metformina, tá? Então, são muito prescritos na atualidade. São medicamentos muito usados atualmente. Bom, e para a gente encerrando por hoje, né, nosso assunto, a gente vai falar do plano de atuação com o paciente portador de diabetes mellitus, independente se é tipo 1 ou tipo 2. Bom, quais são os critérios de um mau controle clínico? Tá? Se a hemoglobina glicada estiver maior que 7%, isso em geral, né? Mas a gente viu que tem casos específicos que a hemoglobina glicada ela pode ser um pouco maior. Se em 3 perfis de glicemia os valores estiverem altos, se houver sintomas clínicos de hiperglicemia, se houver sintomas clínicos de complicações, se houver fatores de risco não controlados e se houver sintomas de hipoglicemia. Tudo isso indica um mau controle clínico. E quais as medidas do farmacêutico, né? O que ele pode fazer? Ele pode atuar em relação à educação sanitária, educação e saúde. Ele deve orientar o paciente em relação à dieta, à alimentação. Ele deve fazer o controle da administração dos medicamentos. Ele deve controlar, né, tentar controlar fatores desencadeantes, como infecções, interações e etc. Então, explicar ao paciente como agir nessas situações, isso é muito importante. Verificar o controle do cumprimento da farmacoterapia ou da adesão. Fazer o tratamento sintomático, se necessário, e se estiver no seu âmbito de atuação. E prevenir e resolver PRNs e RNNs. Aqui nós temos um plano básico de segmento, né? Depois da primeira consulta, quando esse paciente voltar, então com 3 meses de segmento, eu devo verificar a PA, a frequência cardíaca, peso, né? Peso, altura e calcular o IMC, verificar o cumprimento da dieta, do exercício físico, o cumprimento farmacológico, né? O tratamento ele é um tripé, ele precisa da atividade física, ele precisa da alimentação equilibrada e ele precisa do medicamento, tá? Então não adianta tomar só o medicamento e não fazer o resto. Ou tomar o medicamento, fazer uma atividade física e não controlar a alimentação, né? Então é o somatório, né? O sucesso do tratamento depende desse somatório. Verificar se ele está fazendo os autocontroles, né? Se ele está aí preenchendo o mapa glicêmico em casa, se ele está fazendo a automonitorização. Fazer intervenções educativas, descartar hipoglicemias, então verificar se ele está tendo alguma hipoglicemia, tá? E tentar, né, fazer com que ele pare de fumar, caso ele seja tabagista. Com 6 meses de segmento, o que mudou aqui? O que muda aqui é que nós agora inserimos a hemoglobina glicada e o perfil lipídico. São exames que o próprio farmacêutico pode solicitar ao paciente, né? Ele pode fazer o pedido, a solicitação, tá?
Com 9 meses de segmento, é igualzinho, né? A conduta é a mesma com 3 meses de segmento, tá? Então não muda nada. É igualzinho a mesma conduta para 3 meses de segmento. E com 12 meses já vai acrescentar algo mais aqui. Então, além de avaliar a PA e a frequência cardíaca, a gente deve fazer a avaliação dos pés, tá? Olhar os pés do paciente, se tem alguma rachadura, alguma ferida, ensinar ele a cuidar dos pés, tá? Ensinar ele como que ele pode, né? Fazer o cuidado dos pés aí no dia a dia, tá bom? É muito importante isso. Encaminhá-lo para um oftalmologista para fazer a avaliação dos olhos, né, da visão. Encaminhá-lo para um cardiologista, fazer uma exploração macroangiopática, um eletrocardiograma. Nós devemos solicitar novamente a hemoglobina glicada, creatinina e perfil lipídico, né? Sendo que a creatinina é para a gente avaliar a função renal dele. Pesquisar microalbuminúria, tá? Que também tem a função aí de avaliar a função renal. Verificar o peso, né? A altura e calcular o IMC. Verificar se ele está cumprindo com a dieta, alimentação equilibrada. Verificar se ele está fazendo atividade física, se ele está usando os medicamentos de forma correta, se ele está fazendo os autocontroles, fazer intervenções educativas, né? Sempre reforçar as orientações, verificar se ele tem dúvidas, se ele tem alguma pergunta, se ele quer que você esclareça algo, tá? Descartar hipoglicemias e voltar a tocar no assunto da cessação do tabagismo, tá? Porque é muito importante que ele pare de fumar, certo? O cigarro, ele aumenta em 8 vezes o risco de se ter um infarto agudo do miocárdio. Esse paciente, ele é diabético, tá? Muitas vezes ele é hipertenso, a gente sabe, né, que ele tem hipertensão. E se ele é fumante, o risco dele ter um infarto do miocárdio é muito grande. Então, a gente tem que trabalhar também nessa questão, né, incentivá-lo a parar de fumar, tá bom? Bom, é isso. Por hoje nós ficamos por aqui e até breve.